Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live diária, como de costume. Se vocês estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia. Chegamos então a mais uma live, hoje nossa live número 180, já são 180 dias aqui no Instagram falando de desenvolvimento pessoal. E hoje então, na quarta-feira, às 7 horas e 30 minutos, chegamos para mais uma live. E a live de hoje, assim como as demais, eu quero fazer um convite aqui para a gente, mais uma vez, jogar um olho naquelas realidades, né, que miseravelmente às vezes escapam da gente. A gente muitas vezes acaba vivendo uma vida se dispersando e cultivando certos delírios, certos desejos totalmente desconectados da realidade. E a proposta das lives aqui é sempre trazer de volta a nossa atenção para essas coisas importantes que acabam escapando pelos nossos dedos ou escapando pelo nosso olhar, muitas vezes no nosso dia a dia, quando a gente não está prestando atenção, quando a gente não está atento realmente às coisas que mais importam. Então, fazer uma proposta aqui para que a gente possa confrontar duas realidades presentes nas nossas vidas, né? Primeiramente, é aquilo que a gente constrói e aquilo que a gente destrói, né? Então, pegar metaforicamente falando, né? Se a gente for pensar numa construção, né? Numa casa, existem duas formas da gente conseguir destruir uma construção, né? Só para a gente pegar aqui para fazer uma analogia. Se a gente for falar de grandes construções, né? Então, grandes edifícios, grandes prédios, assim, que quando vai ocorrer uma destruição de um grande prédio, de um grande edifício, ele é destruído na base de uma dinamite, né? Então é feita uma explosão só e é tudo destruído, né? É assim, de uma hora para outra uma dinamite vai lá e destrói uma grande construção. Por outro lado, quando a gente está falando de pequenas construções elas são destruídas na base da marreta, né? Pouquinho a pouquinho ali, parede por parede, né? Vai aos poucos, e aí, fazendo essa analogia na nossa vida, né, quando vai sendo destruído um pedacinho aqui, um pedacinho ali, uma parede aqui, uma parede ali, quando vê de repente, né, mas aí que está o ponto, é de repente só para os desatentos, de repente se foi uma parede, de repente a gente olha e pergunta, cadê esse segundo andar que não está mais aqui? Cadê o primeiro andar que não está mais aqui? Né? Cadê as colunas e os pilares que sustentavam essas edificações, né? Viraram escombros, né? Então, se a gente for parar para ver essas destruições também que acontecem na nossa vida, né? Deixa eu te contar uma coisa, essas vidas trágicas, essas histórias de traições, essas quedas, esses desvios, esses descaminhos que a gente muitas vezes acaba tomando, eles também sempre são feitos à base de todas essas pequenas coisas, essas destruições, essas marretadas que a gente vai dando no dia a dia e acaba não percebendo, né? A pessoa que muitas vezes está ali dizendo que passou por uma situação e não percebeu, destruiu simplesmente ali toda a sua história, foi pego num esquema de corrupção, né, porque estava desviando dinheiro, ou sei lá, destruiu sua própria família por causa de uma infidelidade. E ela fala que isso foi do dia para a noite, né? Do dia para a noite cheguei, a minha mala estava lá pronta, né? Para eu ir embora, né? Tava finalizando, estava terminado o meu casamento, né? Ou seja, fui demitido porque do dia para a noite injustamente me mandaram embora, né? Essas pessoas que falam que foi do dia para a noite, né, elas têm, de certa forma, a gente for fazer essa analogia, com a casa, elas têm alguns delírios de soberba, né? Por quê? Porque elas se acham um enorme edifício, elas acham que são um edifício aquele que foi destruído na base da dinamite, foi do dia para a noite. E nós não somos grandes edifícios, né? Nós somos pequenas construções, nós somos casas que não estão prontas ainda. Então é óbvio que por sermos essas pequenas casas, quando ocorrem essas destruições, não foram do dia para a noite, né? Tu chegou atrasado um dia, tu faltou outro dia, tu foi negligente outro dia, e aí depois de inúmeras vezes tu acabou sendo demitido. Assim como o término, né, de um relacionamento, começa aqui um desviozinho ali, né, uma gracinha aqui, né, um comentáriozinho que não vai ter problema nenhum lá no Instagram da outra pessoa, quando vê, a família está destruída. A mesma coisa, me abri aqui para um certo tipo de corrupção menor, para outro tipo de corrupção menor, agora fui pego, né? Fui pego pela polícia. Agora, né, caiu aqui a casa, foi do dia para a noite. Isso não é uma grande construção que foi derrubada na base de dinamite.
Você construiu isso na base de marretadas dia a dia, pequenas coisas aqui, pequenas coisas ali, que você foi negligenciando, e aí quando você viu, meu Deus, agora minha casa está destruída, minha construção está destruída, né? E muitas vezes, né, mais grave ainda, né, mais sutil ainda, se a gente for ver, muitas vezes a gente acaba caindo isso em coisas que sequer são imorais, né? Eu dei esse exemplo aqui para coisas que são imorais. Mas agora, se a gente for ver também no nosso dia a dia, a gente também vai fazendo destruições na base de marretada, pouco a pouco, em coisas que sequer são imorais, né? Que a gente vai sendo infiel no pouco, né? Então, sei lá, às vezes é a tua falta de constância, às vezes é o compromisso que você vai adiando, né? Você tinha que ter ido lá visitar uma pessoa, você marcou um almoço e não foi, ou você ia acordar um pouco mais cedo para poder estudar ou para poder cuidar da tua saúde. Ah, não, hoje eu não vou. Ou não, ou só hoje eu poderia comer mais saudável, mas não vou, então vou comer aqui qualquer coisa. E aí você vai repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo isso, né? Na base de marretadas. E aí quando você vê, cadê essa casa que estava aqui? Né? Cadê esses pilares? Cadê aquelas colunas que sustentavam isso aqui? Escombros, tudo virou escombro, tudo foi destruído. Mas não foi do dia para a noite, não. Não foi do dia para a noite, você foi sendo infiel nas pequenas coisas. Só que aí qual é o grande problema disso? Quando você vai sendo infiel no pouco, você vai acabar sendo infiel no muito, porque quando você não consegue, quando você não tem esse querer de dominar essas pequenas coisas, esses pequenos impulsos, esses pequenos desvios, esses pequenos defeitos, quando aparecer uma grande tentação na sua vida, uma tentação de falta de honra, uma tentação de infidelidade, uma tentação de preguiça, uma grande tentação de soberba, você não vai conseguir vencer porque antes você não vai conseguir vencer no muito porque antes você não quis vencer no pouco. Grave essa frase que ela é muito importante. Essa frase é a base do que eu estou falando aqui nessa live. Tá? Não pudestes vencer nas coisas grandes porque não quisestes vencer nas coisas pequenas. Eu vou repetir para que a gente possa fixar. Não pudestes vencer nas coisas grandes porque não quisestes vencer nas coisas pequenas. Essas são as nossas construções, né? As nossas casas que vão sendo destruídas pouquinho a pouquinho, dia após dia, né? E assim, do mesmo modo, eu estava falando das duas realidades, né? As destruições e as construções. Do mesmo modo, as construções das nossas casas, uma casa edificante, uma casa bonita, uma casa bela, né? Uma grande catedral, ou seja, a nossa vida construída realmente de uma forma nobre, de uma forma virtuosa, ela também não se dá do dia para a noite, né? Uma catedral, uma grande catedral, por exemplo, né? Ela não aparece no chão como um movimento tectônico, né? Ah, a terra se mexeu aqui e apareceu aqui uma catedral. Oh, meu Deus, mas que ilusão, hein? Que ilusão achar que tu vai construir uma grande casa assim, do dia para a noite também. Do mesmo modo, uma casa bonita, uma casa grande, uma casa moral, uma grande catedral, ela vai sendo construída tijolo por tijolo, dia após dia. E a gente só vai conseguir fazer isso na nossa vida, a gente só vai conseguir transformar a nossa vida numa grande catedral, né? Perdendo essas ilusões de que vai ser um movimento tectônico, de que vai ser do dia para a noite, que a terra se mexeu e surgiu, brotou ali uma grande catedral. A gente só vai conseguir fazer isso quando a gente vai colocando também tijolo após tijolo, se vencendo, né? Vencendo os nossos vícios, vencendo os nossos defeitos, melhorando em virtudes, oferecendo boas obras no nosso dia a dia. Somente assim a gente vai também conseguindo construir essas grandes catedrais. Então essa é a mensagem da nossa live de hoje. Não caia nessa besteira, nessa ilusão de achar que as coisas acontecem, né? Que isso é uma grande construção, que a destruição só vai vir na sua vida como se fosse uma dinamite, do dia para a noite. Não. A gente precisa prestar atenção no nosso dia a dia, nos pequenos movimentos, para que a gente não destrua a nossa casa, a casa que a gente já construiu, aquilo que a gente já possuiu. Eu estou falando, obviamente, isso internamente, né? Acho que deu para entender que é uma analogia que eu estou fazendo aqui, né? Construções e desconstruções em relação à nossa fortaleza interior. A gente só vai, nós mesmos vamos destruindo isso dia após dia, com base de marretada, se a gente não está atento no dia a dia. Não é do dia para a noite. E da mesma forma,
para que a gente possa construir também uma grande edificação, uma grande catedral, uma casa bonita. A gente só vai conseguir fazer isso também tijolo por tijolo, se vencendo, melhorando, evoluindo, ficando atento nas pequenas coisas para que a gente possa também vencer as grandes que aparecem no nosso dia a dia, tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa live de hoje, nossa live número 180, nesta quarta-feira. Espero que tenham gostado. Amanhã estaremos aqui novamente para a nossa live número 181. Desejo a todos uma ótima quarta-feira, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.